Boa tarde, eu sou a Camila e o meu artigo é sobre a topografia do composto 11C Pittsburgh com a captação do composto B na doença de Alzheimer. Bom, esse artigo ele começa falando sobre os métodos utilizados atualmente de imagem cerebral molecular que são utilizados no diagnóstico da doença de Alzheimer e de outras doenças neurodegenerativas. E além do diagnóstico, esses métodos, eles conseguem prever o risco da conversão do comprometimento cognitivo leve, que é o MCI, para demência. A tomografia mais típica, ela é feita com a emissão de pósitrons, que é o PET, e foi descoberta apoiando o diagnóstico da doença de Alzheimer. Ela visualiza a diminuição do metabolismo cerebral regional de glicose, que afeta principalmente o córtex tempoparental e posterior cingulado. E ela visualiza também a absorção cortical dos radiomarcadores que se ligam na beta-amiloide e nas placas, sendo essas, uma marca molecular da doença de Alzheimer. Além dessa marca, o composto B Pittsburgh e marcado com o carbono 11 também é uma marca de doença de Alzheimer. Atualmente, diferentes métodos de quantificações de dados de PET são utilizados em estudo de caso-controle para avaliação de padrões de aumento na captação cerebral de traçados de imagem amiloide em pacientes com doença de Alzheimer. Na maioria das vezes, as regiões de interesse, que são os ROIs, elas são colocadas em porções selecionadas ou em métodos baseados em voxels para inspecionar todo o cérebro, como no mapeamento paramétrico estatístico, que é o SPM. Ao permitir essas investigações imparciais, nota-se que a abordagem à base do SPM ela tem uma vantagem, que é identificar especificamente os picos locais corticais, onde existe um maior grau de deposição dessa amiloide. Um próximo passo nos estudos do PET do cérebro consiste em normalizar a intensidade de um voxel, ou seja, normalizar a incorporação do marcador médio dentro de uma ROI, para uma medida de referência cerebral de uma determinada doença sob investigação. Após a normalização da intensidade, os dados de imagem com base na concentração de radioatividade pode ser comparado com segurança entre os grupos. Análises anteriores baseadas no SPM mostraram discriminação elevada de doentes com doença de Alzheimer a partir de controles saudáveis quando utilizada a normalização global ou a abordagem de referência região. Embora a abordagem de referência região ela é mais sensível aos padrões cerebrais relacionados com a doença de Alzheimer para comparar com os controles, a região atipical 7 ela é a melhor para fazer a diferenciação do Alzheimer com outras formas de demência. E com isso, o procedimento de normalização do global, ele consegue localizar os focos onde diminuiu a absorção de glicose e demonstrando as áreas do cérebro mais impactadas em cada subtipo de demência. Uma vez que a deposição de amiloide cortical extensa ela é esperada nos casos de doença de Alzheimer, a abordagem da região de referência é o método mais frequentemente escolhido para os estudos de PET, utilizando os marcadores de imagiologia amiloide para comparação entre os grupos Vox-Wise. Uma vez que os estudos pós-mortem mostram baixa coloração congo-vermelha no cerebelo, que sugere uma falta de amiloide, a normalização da cortical, ela, com a incorporação do marcador cerebelar CPIB, tornou-se um procedimento padrão. No entanto, o potencial benéfico de usar o escalonamento proporcional para a normalização da amiloide é a possibilidade de apontar quais as regiões do cérebro que têm a maior anormalidade. Um outro problema que é pouco explorado nesses estudos de PET
usando esses traçadores de imagem amiloide é em razão da avaliação simultânea das diferenças entre os grupos branco e cinza. A presença de alterações patológicas da substância branca no início do curso da doença de Alzheimer, ela está progressivamente reconhecida e foi demonstrado que o composto 11-CPIB, ele tem uma alta afinidade para a matéria branca. Então, o uso de PET com o 11-CPIB, ele revela um traçador diferencial de absorção entre os doentes com Alzheimer e os controles saudáveis. Os métodos. Foram recrutados 17 pacientes com doença de Alzheimer e 19 voluntários idosos saudáveis. Todos os pacientes preencheram critérios para provável demência e a presença de déficits cognitivos associados ao diagnóstico de doença de Alzheimer foi documentada por uma extensa avaliação neuropsicológica, incluindo os testes de avaliação de memória episódica e semântica, atenção, velocidade, idioma e funcionamento executivo de processamento. A gravidade clínica da demência foi avaliada usando a escala de CDR e com o mini exame de estado mental, que é o MMSI. Os controles saudáveis foram recrutados em centros de atividades e de grupos de idosos na comunidade, e eles também se submeteram a uma entrevista de avaliação neuropsicológica. Para a aquisição das imagens, os pacientes foram colocados num scanner PET, que é a tomografia computadorizada, e o cérebro do paciente foi posicionado no centro do campo de visão e foi injetado o 11-CPIB por via intravenosa e a imagiologia PET foi iniciada imediatamente após o início da injeção. Foram adquiridas imagens dinamicamente durante 70 minutos. Não houve efeitos adversos ou sinais de reações alérgicas. Os pacientes com doenças de Alzheimer obtiveram uma pontuação de 21 pontos, enquanto os de controle tiveram 28. Então, houve uma discrepância. Todos os sujeitos do grupo foram classificados individualmente como PIB positivo ou negativo, utilizando uma análise virtual por 2 médicos nucleares. E os resultados, todos os controles estavam normais. Os 2 grupos foram combinados por idade e sexo, mas notou-se que os pacientes com doença de Alzheimer, eles exibiam um nível de educação inferior em comparação com o grupo de controle. Quando os pacientes com doença de Alzheimer foram comparados com os controles saudáveis, utilizando os dados normalizados para absorção na matéria cinzenta do cerebelo, notou-se aumento da absorção de CPIB em todo o córtex cerebral, principalmente o córtex temporal, lateral, porções basais do córtex frontal e porções superiores do córtex parietal. As porções superiores do córtex pré-frontal e do córtex occipital foram menos afetadas e as estruturas subcorticais foram poupadas. A distribuição regional do aumento e da absorção do 11-CPIB dentro do lobo frontal tem sido pouco abordada no PET de investigações anteriores. Partes do córtex frontal são altamente ativos no DMN e isso poderia explicar a deposição amiloide maior nas áreas frontais. Recentemente, associou-se o papel da deposição de amiloide no envelhecimento do cérebro com a doença de Alzheimer, argumentando assim que a deposição de amiloide ela pode ser mais proeminente em regiões cerebrais de maior atividade neuronal local. No entanto, é importante notar que não há associações significativas entre a deposição de amiloide em áreas frontais e sinais de neurodegeneração, tais como atrofia cortical no córtex frontal. Portanto, a proeminência de deposição amiloide no córtex órbito-frontal evidencia que as placas amiloide extracelulares, em particular a das zonas frontais, não é o único gatilho para os processos neurodegenerativos relacionados com a doença de Alzheimer.
Essas alterações neurodegenerativas em outras regiões cerebrais, elas podem estar mais associados com processos patológicos intracelulares, como a acumulação pré-fibrilar de oligômeros de amiloide. Um método para a normalização da intensidade com maior especificidade, como a abordagem de normalização global, pode ser de interesse em alguns casos e ajudar a diferenciar essas condições demenciais com base na topografia da deposição de amiloide. As descobertas apresentadas aqui sugerem que o córtex órbito-frontal pode ser uma região-chave do cérebro para tal diferenciação. Em conclusão, a comparação Vox-Wise presente no caso controle de 11 e da absorção do CPIB no cérebro com distribuição regional de deposição de amiloide no córtex cerebral enfatiza a maior captação em porções orbitais do córtex frontal. Além disso, relatou-se evidências preliminares de diminuição da absorção do 11-CPIB em regiões da substância branca em pacientes com doença de Alzheimer, sugerindo que essa imagiologia do PET com o 11-CPIB pode ser útil para identificar os danos da substância branca em pacientes com doença de Alzheimer. É isso.